dia. Eu tinha-me esquecido de pôr o microfone, desculpem lá este. Mas também o facto de me vou esquecer, porque realmente, graças a Deus, já fomos abençoados, porque mesmo ao louvarmos a Deus, Deus está-nos a abençoar quando cantamos, quando oramos. Realmente podemos participar na ceia, podemos perceber, lembrar, meditar e alegrar-nos naquilo que Deus nos tem concedido. Como eu pus no grupo, para quem segue o que é posto no grupo, né, nós hoje vamos falar sobre batismo. E porquê falar de batismo? Quando, se calhar, assim, à primeira vista, nós não teríamos um motivo particular. Não sei, não temos ninguém, assim, que que esteja naquele ponto que nós identifiquemos, que esteja prestes, ou que fosse necessário ensinar a essa pessoa especificamente, ou duas, ou três, sobre isso. Isto porque nós às vezes pensamos que isto é só para aqueles que se convertem de novo, mas o batismo, e nós falamos sobre o batismo, tem obviamente o objetivo de chegar àqueles que ainda não são batizados, e que ou que nós julgamos que já são filhos de Deus, ou que nós pensemos e esperamos que sejam num futuro relativamente próximo. Mas falar sobre o batismo é importante para todos, e eu espero que isso fique claro também ao longo da pregação de hoje. E é interessante, eu não tinha pensado nisso, mas enquanto estávamos, não sei se era a cantar, há pouco eu estava a pensar, realmente, porque nós temos o batismo e a ceia são as duas únicas ordenanças, atos físicos, concretos, que Deus nos deixou, que Jesus nos deixou como ordem para as fazermos, para as comemorarmos, para as executarmos. São as duas únicas coisas. Mas há alguma diferença, porque a ceia nós celebramos todos os domingos. O batismo, na nossa vida, só acontece uma vez. Bem, em alguns casos, eventualmente, poderia haver uma exceção, mas à partida não seria... Nem estou a falar da questão daqueles que foram batizados no catolicismo, né? Poderia haver uma situação muito excepcional, mas à partida, o normal é que uma pessoa seja batizada uma vez na vida, quando confessa publicamente a sua fé em Cristo. Porque realmente não há dúvida que a ceia nos aponta quase que totalmente para aquilo que Jesus fez, quase unicamente para aquilo que Jesus fez. O batismo tem esta dimensão realmente da nossa identificação, como o Rui estava a falar há pouco, da nossa identificação com Ele. Não só tem a base, como nós espero que vejamos claramente hoje, naquilo que Jesus fez, mas o batismo tem muito simbolismo, a ilustração do batismo tem muito a ver com a nossa identificação com Cristo. E por isso, também por esse sentido, é óbvio que é muito mais importante relembrar aquilo que Cristo fez todos os domingos, porque é essa a base. Mas também é bom nós nos lembrarmos, mesmo como filhos de Deus já batizados, alguns há muito tempo, outros assim, outros há pouco, é bom nós lembrarmos do que é que este ato simboliza, ilustra, porque isso é uma forma, se Jesus nos deixou, foi para servir também de ajuda, para que nós entendamos certos pormenores, para que concretizemos um pouco na nossa mente algumas coisas que nos parecem à primeira vista um bocadinho abstratas. E eu creio que hoje é nesse sentido que eu também vou estar a pregar, para nos ajudar a compreender um pouco melhor e a aprofundar um pouco mais o que é que significa o batismo. Em primeiro lugar, vamos abrir em 1 de Pedro, a título de mais ou menos de introdução. Não é aqui que nós vamos estar, como eu disse no grupo, vamos estar a ver a história de Noé, do dilúvio, mas vamos abrir primeiro em 1 de Pedro, capítulo 3, para vermos o que é que o batismo não é. O que é que o batismo não é? Para nos ajudar a perceber, para depois nos focarmos naquilo que o batismo é. Então, 1 de Pedro 3, 20 e 21. Então diz assim, 1 de Pedro 3, 20 e 21. Os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva,
Batismo não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Então, há certa introdução, porquê? Porque este versículo nos remete para a história estes versículos remetem-nos para a história de Noé. O próprio Pedro está a dizer que o dilúvio é já uma ilustração, digamos que é uma espécie de matriosca. Eu a dificultar a vida a quem está a fazer a tradução. É uma ilustração dentro de uma ilustração. A história do dilúvio serve de ilustração ao batismo, que é uma ilustração daquilo que Jesus fez. E nesse sentido vamos olhar para a história do dilúvio de Noé para nos ajudar a concretizar algumas ideias em relação ao batismo e como o batismo aponta para a obra de Cristo. Mas aqui também é importante nós vermos o que o batismo não é. E o batismo não é um meio de salvação. O batismo não é um meio de salvação, porque diz aqui que o batismo é uma figura, em primeiro lugar. Obviamente, é uma figura, não é um ato que tenha em si mesmo qualquer tipo de poder, que em si mesmo possa transmitir a graça de Deus a uma pessoa. Ou seja, não é um sacramento na perspectiva da Igreja Católica Romana, como apresenta. Não transmite graça, ou seja, o batismo em si mesmo não tem poder algum, assim como a ceia também não tem poder, o pão e o cálice, não em si mesmos, não conseguem transmitir-nos, por comermos a matéria, não nos conseguem transmitir nenhuma graça de Deus. Mas, além disso, o que é que Pedro está aqui a dizer? É que o batismo aponta para a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo. Ou seja, o que é importante, o que o batismo aponta, é para o arrependimento e para a fé em Deus, para a salvação. E a indagação da consciência é no sentido da consciência de salvação que há em Cristo. O batismo aponta para isto. Não é um ato que em si mesmo seja um meio de salvação. E também não é uma purificação. Diz aqui, verdadeira figura, agora vos salva, batismo não do despojamento da imundícia da carne. Ou seja, alguém mergulhado na água não fica puro dos seus pecados. Não é essa água que o purifica. Aí está uma ilustração, porque não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, não limpa aquela água, não tem capacidade de limpar, de purificar aqueles que são batizados. Então o batismo não é um meio de salvação e não é um meio de purificação, não é uma purificação. Então o que é que será o que é o batismo? E para isso vamos então para Gênesis, capítulo 6. Nós não vamos ler o texto todo, obviamente. Não sei se alguém teve a oportunidade de ler, também disse um pouco tarde. Mas nós vamos ler alguns versículos. Mas antes de ler alguns versículos que apontam para alguns pontos em específico, vamos só fazer assim um resumo, muito resumido, até por eu quero ver se não me descontrola ali, se o relógio me ajuda. Porque a história também é muito conhecida. Noé aparece em cena quando há uma descrição, ali no capítulo 6, de que a terra estava corrompida. Os homens tinham-se multiplicado, desde Adão, depois há aquela genealogia que nos mostra os filhos que tiveram e os filhos. E à medida que a população ia crescendo, ia ainda, mais do que a população crescia o pecado, crescia a maldade, multiplicava-se. E os homens eram maus, e maus continuamente, todo o pensamento do seu coração, da sua mente. E já agora um pequeno parênteses, serve para quem costuma estar nas sextas-feiras e também de aperitivo e de aguçar, de fazer o convite para quem não costuma estar e poderia estar, eventualmente. Porque eu não vou estar a estabelecer às vezes, mas é óbvio que o que vamos falar hoje tem muita ligação com aquilo que temos estado a ver, particularmente, no que me diz respeito, nas últimas 2 sextas-feiras, com o facto de nós estarmos em Cristo, e outros aspectos que eu durante a pregação não posso estar a referir, porque senão ia-me perder também mais um bocadinho no tempo. E então, isto para dizer o quê? Que eu estava-me a referir em concreto àquela ideia da mente carnal. Era o que acontecia com estes homens. Eles tinham uma mente que estava unicamente virada
para o que era da terra, para os prazeres, para as suas vontades, para os seus desejos, e não se preocupavam com aquilo que Deus queria, com aquilo que Deus tinha ordenado a Adão e à sua descendência. E então é quando Deus diz, eu vou castigar, mais do que apenas castigar, eu vou exterminar toda a população da terra. E Deus, tendo dado este decreto, feito este decreto, tomou esta decisão, Deus falou com Noé e preparou, e disse-lhe para ele preparar uma arca, para ele fazer uma arca, para entrar ele, a sua família, também os animais, esses pormenores não são os mais importantes para hoje. Os animais, eles entram dentro da arca, chove durante 40 dias e 40 noites, a terra fica completamente coberta de água, morre todo o ser humano, todos os animais, menos os peixes. Os peixes, à partida, sabiam nadar. Os peixes, mas eu nunca tinha reparado, mas há um versículo que diz que morreram todos os que estavam no seco. E a gente vai ler o versículo. A Bíblia diz mesmo isso, ou seja, não diz claramente, não diz explicitamente que os peixes não morreram, mas, ou seja, não é só dedução da nossa parte. Morreram todos os seres vivos, exceto os peixes, e ao fim de mais ou menos um ano, Noé sai da arca com a sua família e com os animais que tinham sido preservados dentro da arca, e então recomeçam o povoamento da terra, como tinha acontecido com Adão, agora, a partir de Noé e da sua família. E assim Deus castigou a humanidade naquela altura, e ao mesmo tempo Deus prometeu que nunca mais iria destruir a terra por meio da água, e o arco-íris é o sinal desta aliança que Deus estabeleceu com os homens, na pessoa de Noé, mas nós como seus descendentes, e ele como nosso representante em relação a este pacto. E ainda hoje vemos, quando eu pouco, por causa do meu daltonismo, não é? Só vejo 3 cores e mal, mas vemos o arco-íris quando muitas vezes ao longo da nossa vida. Isto é basicamente a história que nós conhecemos. Eu só vou destacar, vamos ler agora e vamos destacar alguns pontos, e aqueles que nós obviamente não vamos cobrir, muitos outros seriam importantes para entendermos a história de Noé, mas como estamos a falar, a ideia é ilustrar o batismo, vamos falar de alguns pontos que são mais pertinentes para nós entendermos o conceito, o alcance deste ato que é o batismo. Então, primeira coisa que nós vemos, Noé e a arca, não é? Nós vamos ver, só para nós vamos ver Noé e a arca, o que aconteceu, depois vamos perceber como é que isso nos remete para Cristo, e depois vamos então tentar conjugar isso, ou perceber de que maneira é que o batismo se relaciona com estas duas realidades. Então, Noé e a arca. A primeira coisa que nós vemos, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Isto é uma constatação, era a realidade. A maldade humana tinha-se multiplicado e os homens só sabiam fazer mal. E estava descontrolada neste sentido. Era isto só que pensavam, era só isto que faziam. E o que é que acontece? Versículo 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Mais uma vez, era daqueles versículos, e ainda há pouco tempo o Joel falou, eu creio que foi, não estou enganado, foi o Joel que falou sobre esta questão de Deus se arrepender, fez também uma parte sobre... obviamente Deus não se arrepende como homem, mas sem entrar em explicações. A ideia que está neste versículo é mais como quando nós vemos, imagina, para aqueles que são pais se calhar é mais fácil, mas pode-se aplicar em outras situações em que vemos o nosso filho a fazer mais uma vez uma coisa que nós já tínhamos dito para não fazer e que não gostávamos que ele não fizesse. E suspiramos fundo. Há um suspiro. É o sentido deste versículo. Deus olhou para a maldade do homem e suspirou fundo, digamos assim. De uma maneira um bocadinho simplista, mas é esta a ideia que está por trás deste versículo. Não é um arrependimento, fiz mal, olha, errei. Não devia ter feito o homem. Não é, obviamente, porque Deus não erra nesse sentido. E então há este lamento de Deus, e depois no versículo 7 nós lemos: E disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei,
desde o homem até o animal, até ao réptil e até à ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Depois da constatação do estado do homem, deste lamento, podemos dizer assim, deste suspiro de Deus, Deus emitiu um juízo, um decreto, uma condenação. Todo ser vivo iria ser morto. Todos os homens, todos os animais que havia sobre a terra iriam ser exterminados. Por causa, isto não é exatamente porque a maldade se tinha multiplicado, porque o homem não estava a agir como deveria, como não estava a importar com Deus e com a sua vontade, e então o homem iria ser castigado, e a ideia da terra para haver remover, ou seja, purificar a terra ser libertada desta, porque é interessante, porque os animais morreram em consequência, porque toda a criação foi desarranjada, foi desordenada por causa do pecado humano. E os animais não morreram como o homem morreu. Os animais sofreram as consequências do pecado do homem. Mas Deus não ficou por aqui. Deus deu a condenação, disse que ia castigar o ser humano, ia exterminar o ser humano de cima da terra, mas Deus não ficou por aqui, porque nós vemos que logo após Deus providenciou um meio de salvação, que era a arca. Versículos aqui no capítulo 6, ainda no versículo 13. E em primeiro lugar, quer dizer, quando Deus começou por avisar Noé do que é que iria fazer. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Deus, a primeira coisa que fez, depois de decidir que iria castigar a humanidade, Deus falou com Noé. Também não vamos entrar na questão, seria interessante até para hoje, mas não temos tempo para tudo, em que medida é que não era justo ou não era justo, mas Deus demonstrou graça para com Noé e falou-lhe, contou-lhe o que é que iria fazer. Logo a seguir, 6, 14, 17 e 18. Então Deus providencia um meio concreto de salvação. 14. Faz para ti uma arca de madeira de gófer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 17 e 18. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto e entrarás na arca, tu e os teus filhos e a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Então Deus deu um meio de salvação. Vai haver um dilúvio e toda a terra vai ficar coberta, mas há uma forma de escapar a este dilúvio. Então faz uma arca e depois entra tu, a tua mulher, os teus filhos e os animais, como Deus também deu instruções aos animais. Mas muito importante, neste meio de salvação que Deus providenciou, é que Noé entrou na arca. Capítulo 7, versículo 13. E no mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cam, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca. Agora, até aqui para as nossas crianças que estão aqui, que podem responder. A ver se depois eu não quero envergonhar os adultos, então vou perguntar às crianças. Então o que é que iria acontecer se Noé não entrasse na arca? Ou seja, ele tinha ouvido Deus, tinha feito a arca, mas o que é que ia acontecer se ele não entrasse na arca? Iria morrer, tal como todos os outros. Noé podia ser muito justo, mas se ele não tivesse entrado dentro da arca, ele ia morrer exatamente igual a todos os outros que ficaram. Ele ia, mais uma vez, eu não vou estar sempre a referir Noé e a sua família. Noé representa toda a família, né? Para simplificar. Eu sou o Vitor desta história. Noé podia reconhecer que todos os homens, incluindo ele, mereciam o castigo. E podia reconhecer a justiça do dilúvio cair. Mas se ele não entrasse na arca, iria morrer afogado. Ele podia ter querido que Deus ia enviar o dilúvio, mas isso não o salvaria. Ele tinha que entrar na arca.
O ter construído a arca não o salvaria se ele não tivesse entrado na arca. A fé e a obediência de Noé fizeram-no entrar na arca. Mas atenção, mas foi a arca que os salvou. Não foi a fé e a obediência dele. A fé e a obediência dele fê-lo entrar na arca, mas não foi a fé e a obediência dele que o salvaram. Realmente quem salvou Noé foi a arca. 7:16. E os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor o fechou por fora. O que é interessante é que se ele não tivesse entrado na arca, ele podia ter morrido afogado, mas a partir do momento que ele entrou na arca, já era impossível ele morrer afogado. Porquê? Agora os meninos outra vez, a ver se respondem. Então porquê é que era impossível o Noé e a sua família morrerem afogados depois de terem entrado na arca? Esta é mais difícil. A arca era a maneira de salvação. Mas porquê é que era impossível que eles morressem afogados? Muito bem. Porque Deus fechou a porta por fora. Mesmo que eles quisessem, o que não iam querer. Era impossível que eles morressem afogados. Porque Deus tinha fechado a porta por fora. Isto porque é que isto à partida parece um pormenor sem importância, mas faz toda a diferença. Porque Deus, quem fechou a porta foi Deus, não foi Noé que fechou a porta. Obviamente, quando a água começasse a cair por cima e começasse a subir por baixo, ninguém que estivesse dentro daquela arca iria querer estar fora. Mas mesmo que tivesse, o que era impossível, não ia conseguir porque Deus tinha fechado por fora. Mas, Noé passou ou não passou pelo dilúvio? Passou. Noé passou pelo dilúvio. Mas o que nós vemos, versículo 17 e 18, vamos ler. 7, 17 e 18. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. E prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. Noé passou pelo dilúvio, mas quem suportou toda a água, por baixo e por cima, foi a arca. Noé nem uma gota de água apanhou. E, em certo sentido, nós podemos dizer que a arca foi batizada no dilúvio. Ou seja, ela foi submersa. Ela tinha água por baixo e tinha água por cima. E Noé, se a arca foi batizada no dilúvio, Noé foi batizado na arca. Porque ele estava envolto na arca. Ele estava completamente submerso na arca, ou imerso, ou envolto, como nós queiramos dizer. Mas a arca estava toda coberta de água à volta. Tinha água a cair por cima, nos 40 dias e 40 noites, sempre água a chover, a cair por cima, e tinha água a crescer por baixo. Estava completamente envolta em água. Nesse sentido, foi batizada. Mas Noé e a sua família foram batizados na arca. Eles não apanharam água nenhuma, mas eles estavam dentro, estavam totalmente envoltos pela arca. E o que nós vemos também como implicação, como contraste, se todos os que estavam na arca não morreram, o que é que aconteceu com todos os que estavam fora? Versículos 21 a 23 do capítulo 7 também. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado e de feras, e de todo o réptil que se roja sobre a terra, e todo o homem. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Tudo, cá está a dizer que tudo que havia no seco, excluindo os peixes, só a título de curiosidade, não é importante, mas tudo o que estava sobre a terra expirou. Todos os homens, e quando digo todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, todos os animais de qualquer espécie, morreram, todos, exceto os que estavam na arca. Então só aqui podemos dizer que temos 3 batismos. Temos o batismo da arca, temos o batismo de Noé e da sua família e temos o batismo dos que morreram, porque todos também foram submersos pela água. Todos os que morreram foram batizados na água. Todos eles tiveram alguma espécie de batismo. O desfecho para cada um deles é que foi
totalmente diferente, porque Noé e a sua família estiveram sempre protegidos dentro da arca. Então, isto foi o que aconteceu no dilúvio. Choveu os 40 dias, 40 noites, Noé e a sua família protegidos dentro. Acabou de chover, demorou muito tempo até as águas baixarem, mas chegou o dia, capítulo 8, versículo 18, chegou o dia em que era para sair da arca. 8:18. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres dos seus filhos com ele. Tentem-se pôr no lugar de Noé. Imaginem que vocês estão dentro da arca, e estão a sair da arca, e vocês olham para fora. O que é que vocês iam ver? Ou o que é que vocês não iam ver? A terra era igual ao que era quando Noé entrou na arca? Não, era completamente diferente. Era uma nova realidade. Não havia pessoas, não havia animais, tinham todos morrido. Mas um dilúvio, um evento como este, apesar de agora já as árvores estarem a voltar a brotar, né? Já vimos que, se fôssemos ler, víamos que uma pomba tinha levado um ramo de oliveira, ou seja, a árvore já estava, a erva já tinha passado algum tempo, né? Já devia haver erva, arbustos, muita coisa, mas o mundo estava completamente diferente. A realidade que eles conheciam quando entraram dentro da arca era completamente diferente quando eles saíram. E nós vemos isso não só nas circunstâncias, ou seja, no facto de não haver pessoas nem animais, a não ser os que saíram dentro da arca. Também no facto de que a paisagem com certeza que foi modificada pela água toda que passou, a diferença seria enorme também. Mas não só por isso. Capítulo 9, versículo 1 a 6. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo o animal da terra e sobre toda a ave dos céus, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei. Como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um, requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme à sua imagem. Não só aquilo, logo à partida, Noé tinha visto que as coisas estavam diferentes, mas Deus também lhe disse que era para viver de uma maneira diferente. Não em relação a que sempre tinha sido a vontade de Deus declarada ao homem, mas de uma maneira diferente de todos aqueles que tinham morrido no dilúvio. Deus disse, olha, por outras palavras, não é para viver como os homens viveram até hoje. Porque o fim, a consequência dos homens viverem aliados, rebeldes contra Deus, é a destruição. A partir de agora é para viver de uma outra maneira, de uma nova maneira, numa nova realidade. É para fazer como eu tinha dito a Adão e como é a minha vontade. É para fazer assim. E nós não vamos entrar nos pormenores, obviamente não temos tempo. Tínhamos aqui muita coisa também para falar sobre estes versículos, mas o ponto é que Deus disse, as coisas estão diferentes, eles viram, as coisas estavam diferentes, isso era óbvio, mas é para viver de maneira diferente. Não é para manter o estilo de vida, porque obviamente Deus estava a dizer, é para eles crescerem e multiplicar, porque o objetivo era encher a terra, mas não era para se multiplicar a maldade como tinha acontecido anteriormente com os homens. E então, é uma história muito interessante, muito bonita, Bem, bonita depende... tem uma parte bonita, tem outra parte terrível. Mas que significado é que isso tem? Nós hoje já lemos uma passagem no Novo Testamento que diz, né, que os israelitas foram batizados no mar e no deserto, mas isso aí tinha uma importância relativa. A importância final, definitiva, é a realidade para a qual aquelas experiências apontavam. Porque era Cristo que os seguia.
Havia uma pedra espiritual. As pedras, a água que saía lá das pedras e as pedras que existiam e a coluna de fogo, a parte visível, né? Claro que a coluna era Deus, a presença de Deus ali, mas aquilo era tudo uma realidade material que apontava para a realidade espiritual. E assim é em relação ao dilúvio e esta história de Noé. Porque se Noé teve a sua arca, nós também temos a nossa, ou devemos ter, porque Cristo é a nossa arca. Esta arca e este episódio que se passou com Noé serve para nós direcionarmos a nossa mente e os nossos olhos, não para o Noé que era um homem espetacular, que não era, mas para Deus, para aquilo que Cristo fez, segundo a vontade de Deus. E então, assim como nós vimos pecado e condenação em relação ao dilúvio, pecado e condenação em primeiro lugar, um meio de salvação em segundo e uma nova realidade em terceiro, é isso que nós vamos ver também. Em primeiro lugar, pecado e condenação. E para isso nós vamos agora, mais uma vez, para quem não vem à sexta, estão um bocadinho em desvantagem, vamos para Romanos. E porque nós temos estado, e nós poderíamos citar inúmeros versículos para nos ajudar nestes pontos, nestes 3 pontos, mas vamos ficar em Romanos por uma questão prática, mas também porque temos estado a ver e faz sentido nós seguirmos aqui Romanos. Então, em primeiro lugar, pecado e condenação. Será que Deus, foi só nos dias de Noé que Deus disse isto? E que a partir dali o homem passou a viver segundo a vontade de Deus? Capítulo 3, versículos 10 e 11 de Romanos. Romanos 3, 10 e 11. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 23, ainda deste capítulo. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E um bocadinho mais à frente, só no capítulo 6, 23... que quase todos sabemos de cor, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos pecaram, todos estão debaixo da condenação de Deus. Todos. O estado da humanidade no século XXI não é melhor do que o estado da humanidade nos dias de Noé. Podemos discutir se está pior, mas melhor não está de certeza. A condenação é a mesma porque o erro, a maldade do homem é a mesma. Nós podemos dizer, porque num certo sentido, para nos ajudar a continuar com a figura do dilúvio, o dilúvio já está a acontecer. Assim como nos dias de Noé, o dilúvio começou, eles não morreram instantaneamente. Só morreram quando a água os submergiu. Os homens... E quem está ainda fora da arca, quem está fora de Cristo, a água está a cair. O nível está a subir. Até ao dia em que a pessoa vai morrer. E aí é quando a água submergiu. E aí já não há hipótese. Já não há tempo de entrar na arca. A condenação é a mesma. O dilúvio está a acontecer. Ninguém vai conseguir manter-se à tona nas águas do dilúvio que são a ira de Deus. Ninguém que se consiga... sozinho, fora de um meio, sem um meio de salvação, quem está sem um meio de salvação irá perecer. E a condenação de Deus está decretada para todos os homens a partir do momento que nascem. E isso, a prova é que todos morrem. E não há, como o povo costuma dizer, não há ninguém que fique para semente. Diz-se aquilo da boca para fora, mas é a verdade. A não ser em relação a Cristo, que morreu e ficou para semente, mas isso, como ele disse, o grão de trigo quando cai à terra tem que morrer para dar fruto. Mas Deus não fica também pela condenação. Deus diz, olha, vocês estão condenados, vocês todos vós são injustos, desobedecem, vocês estão condenados. Mas Deus não fica por aí. Deus dá um meio de salvação. E Deus começa, como fez com Noé, começa por avisar. Romanos 2 a 5. Primeiro Deus avisa. Em concreto, primeiro Deus dá a declaração universal. Todos. Mas depois pessoaliza e avisa a cada um. 2 a 5. 2 a 5 de Romanos. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus?
Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. É interessante porque a linguagem fala-nos da paciência, da longanimidade de Deus. Como com Noé. Noé demorou vários anos, não sabemos, há discussões também em relação a quantos anos é que ele andou a construir a arca, não é o mais importante, mas o facto é que os homens viram a arca a ser construída e mesmo assim não quiseram entrar. Acharam que não precisavam. Houve tempo para eles. Nós lemos também em Pedro que enquanto houve a paciência de Deus foi aguentando a condenação, enquanto dando oportunidade aos homens de se arrependerem, até chegar o dia do dilúvio. E assim é hoje em dia a mesma coisa, quer no sentido geral de toda a humanidade, da história, quando Deus decidir que chegou o dia em que as contas vão ser acertadas, mas no aspecto pessoal, individual, com o dia da morte. Enquanto estamos aqui, Deus está a manifestar a sua paciência, a sua benignidade, dando-nos oportunidades de arrependimento. Deus avisa. Como é que tu pensas, homem, que escaparás? Mas Deus não fica por aqui também. Deus deu um meio de salvação. 3, 24 e 25. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados de antes cometidos, sob a paciência de Deus. Deus deu o meio da salvação. Deus propôs o seu Filho. Deus apresentou. Deus deu uma arca. Deu a arca. Deus deu o seu Filho. E enviou o seu Filho para que ele viesse e fosse ele a suportar a sua ira. Mas isto é assim como Noé. A arca estava feita, mas ele tinha que entrar na arca. Para nós é exatamente a mesma coisa. É necessário entrar na arca. Reconhecer que tu és pecador não chega. Reconhecer que é justo o castigo que Deus vai fazer cair sobre todos aqueles que se mantiverem rebeldes, não chega. Tu precisas de entrar na arca. Crer que Jesus até é Deus e que veio morrer pelos pecadores, em geral, não chega, não te salva. É preciso entrar na arca. Tu precisas confiar que Jesus morreu por ti, que pagou pelos teus pecados. Tu tens que entrar na arca. Não chega a acreditar que Jesus morreu pelos pecados do mundo, de todos. Não. Ele pagou pelos teus pecados. Tu tens que entrar na arca. Tens que confiar no sacrifício que Ele fez por ti. Mas atenção. É Jesus que salva. Assim como não foi a fé nem a obediência de Noé que o salvou, porque ele podia ter muita fé, muita obediência, mas se de repente a arca fosse destruída, ele ficava outra vez. Se a água não aguentasse o dilúvio, ele estava em apuros outra vez. Não é a tua fé que te salva. Não é a tua obediência que te salva. É Jesus que te salva. Isto é muito importante nós percebermos, porque a fé é necessária, a obediência é necessária, mas a fé e a obediência não salvam. É Jesus que salva. A fé, eu há uns tempos ouvi uma ilustração que é muito interessante. Deixa eu ver se eu não tinha pensado, lembrei-me agora, vamos lá ver se eu consigo reproduzir. Que era do Martin Lloyd-Jones. A salvação é como a água, digamos assim. Mas a água para chegar à nossa casa, a água canalizada. Eu vivia numa cidade, não havia poços lá. A água era toda mesmo canalizada. Como é que a água chega até às nossas casas? É pelo cano. Mas os canos não são a água. São o canal que trazem a água. Então a fé é o canal. É o meio que nós entramos, que chega até nós. Mas a água é que é o importante. Nós não bebemos canos, nós bebemos a água. De alguma maneira é esta a diferença. A fé é necessária. É necessário confiar. Mas não é a nossa quantidade de fé. Não é a nossa força em confiar. Não é a nossa obediência que salva. É Cristo que salva. É Jesus que salva. Porque foi Ele que suportou a ira do Pai. Foi esta arca que suportou as águas do dilúvio que protegeu Noé.
Foi Cristo que suportou a ira do Pai. E nós, quando estamos nele, dentro dele, aí a água da ira de Deus não nos chega. Porque é toda afastada, toda suportada pela arca que é Cristo. E nesse sentido faz a ligação com aquilo que nós temos estado a ver em Romanos. O estar nele, a arca, eu creio que a mim ajuda-me, não sei, mas eu creio que nos ajuda a todos. Quando o Novo Testamento fala, e Paulo usa muito esses termos, nós estarmos nele, estar em Cristo. Se nós pensarmos na arca, ajuda-nos a perceber. Nós estamos em Cristo, nós fisicamente não estamos dentro de Cristo. E por isso, às vezes, é-nos difícil compreender, soa-nos um bocadinho abstrato. Mas é assim como Noé estava dentro da arca, nós estamos em Cristo. É Cristo que foi Cristo que suportou a ira do Pai. Por isso, os que estão nele estão livres, estão protegidos da ira do Pai, porque foi toda descarregada em Jesus. Foi ele que foi batizado, neste sentido, na ira do Pai, para que nós estivéssemos livres dela. E, em último lugar, se temos uma condenação e um meio de salvação, assim como aconteceu com Noé, capítulo 6 de Romanos, versículo 4, nós temos uma nova realidade. As coisas já não são para ser como eram antes. Capítulo 6, versículo, nós vamos tornar a ler, vamos só ler o 4 agora, 6:4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. É impossível, assim como a realidade para Noé mudou, é impossível que alguém que está em Cristo, que começa do zero, né? Podemos dizer, quando nasce de novo, e nós, são muitas, não podemos, senão eu desvio-me, são muitas as imagens no Novo Testamento. Há um novo nascimento, a ideia do novo nascimento, ou seja, há um recomeçar, há uma velha vida que passou, há uma nova que começa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós vimos na sexta-feira passada também a ideia, quando Paulo fala da adoção de filhos, o direito romano, quando alguém era adotado, as dívidas e tudo o que era da vida antiga era esquecido, começava uma nova vida. Havia um novo nome, havia uma nova identidade. Mesmo que a pessoa fosse um caloteiro na vida antiga, ninguém podia ir bater à porta. É mesmo... Calma. Isto é uma realidade espiritual, atenção. Quem se converte não fica com as bancas, com a dívida da casa saldada ou outro tipo de dívidas. Aquilo que devemos aqui aos homens continua. Aliás, até um homicida, alguém que esteja com problemas, que cometeu crimes, deve ser salvo por Cristo espiritualmente, mas... As contas com os homens têm que as acertar na mesma. O que fica pago são as contas com Deus. Jesus paga as nossas contas com Deus e são essas que ficam completamente saldadas. As consequências do que nós fizemos aqui também vamos ter que arcar com elas. Mas é para uma nova realidade. Era impossível Noé fazer a vida que fazia antigamente, porque as coisas tinham mudado. Ele não tinha ninguém a não ser a sua família para falar, não tinha ninguém para comprar e para vender. Ele não tinha familiares para ir visitar longe. Sei lá, podemos pensar em mil e uma coisas. A vida mudou. E o que Paulo está aqui a dizer no capítulo 6 é exatamente isso. Nós fomos sepultados e ressuscitámos com Cristo para viver em novidade de vida, é para as coisas serem diferentes. Porque se as coisas não são diferentes, então isso deve-nos fazer pensar, porque é uma impossibilidade. Não quer dizer que não tenhamos problemas, como também temos visto, que não pequemos, que tenhamos dificuldades. Mas as coisas mudaram, a realidade é outra. É para viver em novidade de vida. E para concluir, então, o último ponto é o batismo como ilustração. E mantemos aqui no capítulo 6. Vamos ler do 3 ao 6. Romanos 6, 3 a 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, o batismo... Paulo não estava propriamente a ensinar sobre o batismo neste texto.
o objetivo dele não era ensinar, olha, o batismo tem este significado e é para ser feito desta maneira. Paulo não estava a ensinar, mas ele estava a lançar mão do batismo como ilustração para ilustrar uma verdade espiritual superior. Ou seja, aquilo que o batismo tem como objetivo ilustrar. E a primeira coisa que nós temos que ver aqui é esta ideia que a arca nos ajuda a concretizar. Nós somos batizados em Jesus. Ou seja, quando a Bíblia diz que nós fomos crucificados com Ele, nós não fomos crucificados, nós não fomos pregados numa cruz. Mas assim como a arca passou pelo dilúvio e Noé estava dentro da arca, nós estamos dentro de Cristo, no sentido espiritual, porque Ele foi crucificado e nós, como estando dentro dele, fomos crucificados também. Nós fomos, e tudo aquilo que diz respeito a Jesus, fomos, e aqui temos também esta faceta da identificação, nós fomos com Ele e dentro dele, nele, neste sentido não físico, obviamente, mas espiritual. Por isso, nós temos depois, e podemos perceber melhor estes três elementos, da morte, do sepultamento e da ressurreição que nós lemos nestes versículos. Nós morremos com Cristo. Assim como Noé passou pelo dilúvio dentro da arca, sem a água tocar nele, nós fomos mortos, nós morremos com Cristo. Nós fomos sepultados, e daí a questão do batismo ser um símbolo. Há um mergulhar na água que simboliza este sepultamento. E o sepultamento é a consequência da morte e é aquilo que antecede, aquilo que é necessário acontecer antes da ressurreição. Então o batismo simboliza isto, que há uma morte e nós morremos com Cristo por causa da penalidade, por causa do castigo que era necessário. Cristo morreu, pagou e nós nele morremos, mas preservados do dilúvio, da ira de Deus. Fomos sepultados com Ele e ressurgimos com eles. Para quê? Esta ressurreição. Então foi aquilo que nós vimos. Para andarmos em novidade de vida. Então o batismo, é bom que nós nos lembremos, agora estou-me a dirigir mais aos que já são batizados, que nos lembremos, porque assim como a ceia nos ajuda a pensar em algumas facetas, algumas características, ou em muitas, da obra de Cristo, o batismo também serve para nos ajudar, ajudar a concretizar algumas ideias, algumas verdades espirituais, realidades espirituais que nós precisamos de compreender. Então, o batismo em si mesmo não tem valor, não salva, não purifica, mas remete-nos, ajuda-nos a pensar, a identificar de que maneira é que nós estamos em Cristo e como é que se Cristo, nós nele morremos, somos sepultados e ressurgimos. Concluindo mesmo, aplicando, fazendo apenas, digamos, notas finais e aqui para grupos diferentes. Obviamente, como já falámos, só relembrar e acentuar um pouco mais. Para aqueles que ainda não estão em Cristo, aqueles que ainda estão fora da arca, aqueles que ainda não confiam, que não entraram na arca que é Cristo. A paciência de Deus continua a dar a oportunidade de arrependimento. E é tempo sempre enquanto Deus nos conceder a vida, nós estamos a tempo de nos arrependermos, de voltarmos para Deus e percebermos e reclamarmos por ajuda, entrarmos dentro da arca, que é Cristo, confiando nele, na sua obra, na sua morte, confiando que Ele pagou pelos nossos pecados e por isso já não teremos que enfrentar a ira de Deus se nós entrarmos na arca. Para os que estão em Cristo e já foram batizados, que são, eu creio que a maioria dos que estamos aqui, como eu já disse, como eu estava a dizer há pouco, é bom nós nos lembrarmos, pensarmos no batismo, nas implicações, naquilo que ilustra, nesta salvação que Cristo operou e na forma como o batismo realmente ajuda-nos a pensar nisto e nos ajuda a identificar-nos com o nosso Salvador, que nos ajuda a lembrar que não é para viver como vivíamos antes de estarmos em Cristo. Há uma vida nova, há uma nova identidade. As coisas foram feitas novas, não pode ser igual. Deus quer que nós vivamos segundo a sua vontade, para o agradar, assim como ele disse a Noé quando ele saiu da arca. É para
fazer para viver segundo a minha vontade. E nós o fazemos por gratidão, por reconhecimento daquilo que Deus tem feito, e também o fazemos, como temos visto também em Romanos, pelo poder do Espírito Santo, não na nossa força, e sempre tendo por base a obra de Cristo. Para os que estão em Cristo, eventualmente, mas que ainda não foram batizados. Aqui, obviamente, estou-me a dirigir mais às nossas crianças. Nós não sabemos, não sei, os pais já se calhar têm uma conversas mais específicas, mais concretas com os seus filhos. Nós que nós saibamos, não temos nenhuma criança nessa que eu tenha noção dessa condição. Mas já fica para vocês, crianças, pensarem que em primeiro lugar, esta salvação é-vos dirigida a vocês também. Jesus morreu, e se vocês querem nele, confiarem nele, entrarem na arca, podem confiar que Jesus morreu pelos vossos pecados. Pelos pecados, pela vossa maldade, que já têm, pela vossa desobediência. Então esta arca não é só para os adultos, esta arca é para as crianças também. Porque todos pecaram. Desde a criancinha mais pequena e todos os que temos filhos, nós sabemos que o pecado aparece muito cedo. Visível. Que nós sejamos capazes de ver, já conseguimos ver muito cedo, quanto mais Deus. Então a salvação é para vocês. Vocês precisam entrar nesta arca também. E se vocês já confiam em Cristo, se vocês já perceberam que são pecadores e que só Cristo pode fazer com que Deus vos perdoe, então devem ser batizados. Isto estou a dar problemas aos pais, porque podem ter problemas, terem algumas dificuldades. Mas é um desafio para nós. E agora o último ponto, que é exatamente para os pais e para nós como a Igreja como um todo. Isto é sempre... Eu tenho algum receio, por um lado, em fazer, em especificar e dirigir às crianças. Porquê? Porque é óbvio que a compreensão, se são pecadores, por outro lado, há uma certa inocência que os adultos já perderam, né? Completamente. E é fácil haver apenas uma aceitação, porque realmente... A mensagem da cruz é boa, é para uma criança. Porque qual é a criança que não quer estar bem com Deus, que já pode não querer abandonar o seu pecado? Isso aí ajuda a perceber né, se é ou não é. Mas a criança é fácil a criança declarar uma fé em Jesus. E isso representa trabalho redobrado para os pais e para a Igreja. Porque nós não podemos estar interessados em profissões de fé apenas verbais. Não nos interessa batizar crianças, ou batizar adolescentes, ou adultos. O nosso interesse não pode ser batizar pessoas. O batizar pessoas tem que ser uma consequência. O nosso interesse, o nosso alvo tem que ser a salvação de almas. Então é preciso ter muito cuidado para nós não darmos garantias às crianças que Deus não nos dá. Temos de ter cuidado e temos de ter cuidado com o nosso próprio coração para não estarmos ansiosos para descansarmos o nosso próprio coração, para estarmos todos contentes que os nossos filhos já querem Jesus. Pronto, já está, já tenho o meu trabalho feito, já... Temos de ter muito cuidado, porque não nos interessa uma falsa noção de salvação. Interessa-nos e devemos buscar uma fé verdadeira. Ao mesmo tempo que não podemos também restringir uma fé verdadeira. Por isso, más notícias para os pais e más notícias, entre aspas, é trabalhoso e eu não sei, não tenho dicas para vos dar, como na prática tem que ser com a ajuda de Deus, com sabedoria, com a palavra de Deus para fazer esse trabalho. Mas é um trabalho que nós precisamos fazer como pais, em primeiro lugar, mas a Igreja também. É muito importante nós buscarmos realmente a salvação das nossas crianças, e não só, mas das nossas crianças, sem estarmos preocupados só com o descansar da nossa consciência ou do nosso coração, mas estarmos sim importados com a sua alma, com a eternidade da sua alma. Que Deus nos ajude a meditarmos mais. Certamente, há muita coisa sobre o batismo, sobre as implicações, muita coisa que nós poderíamos falar, mas
O objetivo, o meu objetivo era realmente, com a história de Noé, ajudar-nos a compreendermos melhor, em primeiro lugar, o Evangelho, e depois percebemos como é que o batismo é uma ilustração também de uma salvação que é operada por Deus e de uma segurança que nós temos em Cristo como a nossa arca, que nos faz passar pelo dilúvio pior que pode existir, que é a ira de Deus, e que nele estamos seguros. E nele encontramos realmente o meio de salvação que Deus ordenou para que nós estejamos em paz com Deus.